Bom dia, povo de Deus, onde você estiver, vai o meu abraço a você, Nilton Lima, de Volta Redonda, meu querido amigo, aquele abraço. Os demais irmãos, que são muitos, o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, vai um abraço para Minas Gerais, você aí de Minas, um estado maravilhoso, Maranhão, Pernambuco, você do Pernambuco, meus irmãos daqui de Arara, meu irmão daqui de Arara, de Guarulhos, lá do Rio Grande do Sul, vocês sabem de quem eu estou falando, é muito nomes. Eu fico muito feliz por você ter inscrito no meu canal e você está me acompanhando, está comigo todos os dias nessa jornada. Isso muito me alegra, meu querido irmão e irmã. Vai o abraço desse que vos fala, Nilson Queiroz. E a mensagem que eu tenho para nós nesse momento é: homem de Deus ou um santo profeta. É comum nós ouvir alguém dizer: o pastor é um homem de Deus. Aquela missionária é uma mulher de Deus. Irmãos, dentro deste livro, existe 9 homens que recebeu o título, veja bem, o título, não foi por Deus, recebeu o título de homem de Deus. Se o pastor é um homem de Deus, e a mulher do pastor, ou essa missionária, essa sargentona, é uma mulher de Deus, todas as mulheres da igreja são mulheres de Deus. Todos os homens que estão na igreja são homens de Deus, porque Deus não faz separação de pessoas. Para Deus são todos iguais. Gálatas 3:28, seja judeu, ou seja gentil, seja homem ou seja mulher, seja escravo, seja livre, e vou um pouco mais, seja pobre, seja rico, preto, branco, feio, bonito, gordo, magro, baixo, alto, não importa, somos todos um só em Cristo. Tá bom. Por que chama esse camarada, esse cacique que está aí em cima desse palanque aí de homem de Deus? Onde tem isso? A Bíblia não relata isso. Homem de Deus. Deus não tem homem. E nem Deus tem mulher. Deus, ele é o Pai do Espírito, 12 de Hebreus, e versículo 9. Eu já disse e repito. Deus, ele é o Pai do Espírito que está lá dentro. O Espírito, se é que a pessoa tem o Espírito de Deus. Porque nem todos têm o Espírito de Deus. Também esse homem que está aí na frente falando, esse comandante aí, esse sargentão, essa sargentona que está em cima do púlpito, chamando vocês de ladrão, chamando vocês de pecadores, chamando vocês de corrupto, de mentirosos, de falsos. Esse homem não tem o Espírito de Deus. E aí? Se ele não tem o Espírito de Deus, para onde ele vai? Porque esta palavra que não nos deixa mentir. Porque só diz que só vai para Deus quem tem o Espírito de Deus. E aí? E aí? Como fica? Por isso Jesus foi bem claro, nem todos que me diz, lá no capítulo 7:21 de Mateus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai que está no céu. Muitos são chamados, Mateus 22:14. Muitos. Hoje vemos aí esses grandes movimentos, milhares e milhares, enche estádio. Aí, como lá em Santa Catarina, aqueles grandes eventos, grandes congressos, que faziam, parece que era uma cidade lá no Rio, eu me esqueci agora o nome dessa cidade,
onde juntava milhares e milhares de pessoas. Mas Jesus diz que muitos são chamados. Então, esse homem que está em cima, muitas vezes, descendo o cajado, e se coloca como pastor, descendo o cajado, mas você pode ver que aquele homem que foi em busca da ovelha perdida, ele chegou lá e não desceu o cajado naquela ovelha que estava perdida. Quando ele encontrou ela, ferida, machucada, cansada, abatida, com sede, com fome, ele colocou sobre os seus ombros. E Jesus foi bem claro no capítulo 10 de João. Ele diz que o bom, veja bem o termo desta palavra, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele dá sua vida pelas ovelhas. Eu pergunto, esses camaradas que estão aí, eles não dão nem saudação para eles pegar na mão de uma pessoa quando ele encontra frente a frente, possa que ele estende a mão, mas o contrário ele desvia, vai desviando e vai direto para aquela sala que se diz gabinete pastoral, que na verdade dentro desse livro não existe. Jesus se colocava no meio do povo. Jesus diz, as ovelhas ouvem e as ovelhas sentem o cheiro do seu pastor. O pastor tem cheiro de ovelha. Jesus andava no meio do seu povo. Ele vivia com o seu povo, ele comia com o seu povo, ele andava com o seu povo. Por que que esses camaradas, esses lobos, eles querem entrar por um corredor, ou eles param o seu carro, lá no estacionamento já tem uma porta que dá acesso direto dentro dessa sala chamada gabinete pastoral. Porque ele não quer contato. Ele não quer nada com você. Você não precisa ficar intercedendo, orando, pedindo, buscando, clamando. Que este homem é um lobo. Se você vê alguém falando contra ele, não fica com dó dele não. Porque diz um ditado que onde há fumaça há fogo. Se alguém está atirando pedra nele, atira pedra nele também. Não tem nada que defender. Eu estava ouvindo, ontem eu estava ouvindo uma mensagem, estava ouvindo aí um programa, aonde esse rapaz, eu não vou dizer o nome dele, e ele tem um canal. E ele diz que alguém disse a ele, por que você está falando contra o pastor? Aí ele diz assim, você gosta de falar contra o pastor, mas eu não aceito que você fale contra o pastor, porque o pastor é um homem santo. Ah, tá bem, é um homem santo. Um ano depois, ele mandou um recado para ele, falou assim, você me perdoa, porque eu orei muitas vezes para Deus colocar um câncer na sua língua, para você não falar do pastor, porque eu achei que o pastor era o homem mais santo que existia dentro da Bíblia, não, dentro da igreja. Mas eu descobri que ele era um pedófilo. Ele gostava de atrair as crianças. E ele entrou na minha própria família. Então hoje eu concordo plenamente, porque a gente não conhece, a gente defende sem conhecer, pensando, vê eles lá em cima, pensa ser uma coisa, na verdade não é outra. Então voltando para o que eu estava dizendo, homem de Deus, ou um santo profeta. Quem recebeu esse título de homem de Deus? O primeiro foi Elias, quando Elias estava lá em cima do monte. Está lá em segundo Reis, ali no capítulo 1. Mandaram buscar Elias. Chegou o capitão com 50 soldados e disse, homem de Deus. Mas quem colocou esse nome nele de homem de Deus? Desça daí, porque o rei mandou te buscar. Se eu sou homem de Deus, que fogo desça do céu, consome tu e os teus 50. Está. A segunda vez o rei mandou. Ele chegou e disse a mesma palavra, homem de Deus, desce daí. Porque o rei mandou te buscar. Se eu sou homem de Deus, que fogo desça do céu, consome tu e teus 50. Assim aconteceu. No terceiro, ele subiu e se prostrou diante de Elias e clamou, tem misericórdia de mim e desses 50 que está aqui.
porque eu sei que os outros morreu por fogo que do céu desceu. Mas tenha misericórdia da minha vida e da vida desses 50. Aí Deus disse, vai, com esse você vai, porque ele se humilhou. Por isso que a palavra, Jesus disse, aquele que se humilha é exaltado. Bem, depois da morte, depois da saída de Elias, surgiu quem? Ele é outro que era sucessor de Elias, que quando Elias estava caminhando, está no capítulo 2, versículo 11 e 12 de 2 Coríntios, estava caminhando Eliseu com Elias, quando uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo desceu e separou os dois. E a capa de Elias caiu, Eliseu tomou aquela capa. E ele veio caminhando com aquela capa de Elias. Ao chegar no Rio Jordão, Elias tinha tocado no Rio Jordão e as águas pararam. E ele e Eliseu passaram e foram conversando do outro lado do rio, quando a carruagem desceu e tomou ali Elias. Mas a capa de Elias caiu e Eliseu pegou aquela capa. Voltando Eliseu, chegando na beira do rio Jordão, ele não clamou por Elias, mas ele clamou pelo Deus de Elias. Ele não diz onde está Elias, mas onde está o Deus, aleluia. Onde está o Deus do profeta Elias. É isso que nós hoje não temos que nos preocupar com pastores, com bispo, com apóstolo, com denominação nenhuma. Nós temos o Espírito Santo. 8:26 de Romano. É o Espírito Santo que intercede por vós com gemido inexprimível diante de Deus. É por ele. Pedir para o Espírito Santo. Não existe homem para colocar a mão na sua cabeça. Não deixa homem nenhum colocar a mão na sua cabeça. Mulher nenhuma colocar a mão na sua cabeça. Manda ele colocar a mão na cabeça da mãe dele, da mulher dele, mas não da sua. Quem é ele? O que ele é na vida? Mas Eliseu recebeu a virtude de Elias. Então ele foi chamado também homem de Deus. Então veja bem a história. Ele foi chamado de homem de Deus. Eliseu tinha um companheiro chamado Geazi. Alguns dizem Geazi, mas Geazi. Conheço como Geazi. E todo dia ele ia para a cidade. E ele passava em frente a uma casa de uma mulher sunamita. Uma mulher muito bem financeiramente, uma mulher bem-sucedida. E ele parava na casa dessa mulher e comia pão. Sentava à mesa, comia pão, bebia vinho ali naquela casa, que era o costume dos judeus naquela época. E ele ia embora para o lugar de esconderijo dele ali, naquela montanha onde ele ia. E aquela mulher, vendo todo, sempre que aquele homem vinha à cidade, ele passava e parava ali para comer pão. Disse para o seu marido, vejo que este homem que todo dia passa, por isso que eu falo, meu irmão, minha irmã, alguém está nos observando. Alguém está olhando para nós. Alguém está olhando para você, está olhando em mim, vê o nosso comportamento na escola, no trabalho. Os nossos vizinhos estão nos olhando. Aonde nós está, tem alguém olhando para nós. E aquela mulher estava observando o profeta que passava. Ela diz assim, todo dia eu vejo que este homem passa. E ele é um santo homem de Deus. Então ela não diz ele é um homem de Deus, ela foi além, ela diz ele é um santo homem de Deus. Isso está no capítulo 4 de segundo Reis. Logo nos primeiros versículos, ali, versículo 9 e 10, você vai encontrar essa passagem. Então, ela disse, meu esposo, vamos fazer um cômodo, um quarto, e vamos colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, isso é uma lamparina.
para que todas as vezes que esse homem, esse santo homem de Deus vê aqui, ele dorme, não precisa dele ir para o monte, fica lá debaixo daquelas árvores, debaixo daquelas pedras e tal. Bem, assim foi feito. Fizeram-lhe um cômodo na beira da estrada que passava Eliseu. E Eliseu ficou contente. Eliseu pousou ali daquele quarto e tal, e ele ficou tão contente que ele disse assim: Geaz, vai chamar esta mulher. Esta mulher é muito bondosa e eu tenho que retribuir, por isso eu volto novamente. É tão bom nós não ser ingrato com ninguém. Quando nós receber algum bem, vamos retribuir esse bem que alguém nos fez. Não vamos ser ingratos, vamos retribuir esse bem. Então assim, Eliseu, Geaz vai chamar essa mulher. Ela veio e diz: eis aqui, homem de Deus, mandasse me chamar? Sim. Você tem sido muito bondosa para nós. Eu quero retribuir a sua bondade. Ela diz: eu vivo no meio do meu povo. Eu sou uma mulher de bem. Eu não preciso de nada. Tudo está bem comigo. Sim. E ela voltou para sua casa. Eliseu ficou pensativo e disse: Geaz, essa mulher não quis nada. Mas eu queria fazer alguma coisa para essa mulher. Geaz diz assim: essa mulher não tem filho. Vejo que ela já tem uma determinada, mais ou menos assim, tem uma determinada idade, não tem filho. Aí Eliseu: não, é verdade. Vai chamar. Chamou. E ela veio. Me chamasse de novo, homem de Deus? E disse: sim. Vejo que tu não tem filho. Ela disse: sim. Não veio. Deus não me deu filho. Como se diz, já estou conformada com isso. Ele diz: daqui 1 ano, tu abraçarás o teu filho. Então vê a autoridade de um homem que tem a unção de Deus sobre a vida dele. Daqui 1 ano, eu não vou orar, eu não vou jejuar, interceder. Daqui 1 ano, como Elias disse, durante 3 anos e meio, nem sereno, não chuva e nem sereno cairá sobre Israel, Samaria. Então assim Eliseu diz: daqui 1 ano tu abraçarás o teu filho. Não minta tua serva, disse ela. Mas aconteceu. Ela ficou grávida e ganhou o filho. Passado um certo tempo, o filho, depois de crescidinho, já estava grandinho, o filho foi no trabalho com o pai, começou a sentir uma forte dor de cabeça, e então o pai falou: leva ele para sua mãe, porque ele não está bem. Chegou lá, ela pegou ele, ficou no colo dela até uma certa hora, mas ao meio-dia aquela criança morreu. Ela foi até o quarto de Eliseu, colocou aquela criança morta, deitada na cama, e foi ao encontro, arreia uma jumenta, e eu vou ao encontro do profeta. E o marido dela diz: por que vai ao profeta? Não é dia de sábado, nem é lua nova. Ela falou: não importa, eu preciso ir ao homem de Deus. Então era o título que foi dado pelo próprio povo, homem de Deus, mas na verdade ele era um profeta de Deus. E ela foi ao encontro. Quando o profeta viu, foi: Geaz, aquela mulher que vem vindo parece a sonomita, vai ao encontro dela. Vai tudo bem com você? Ela falou: vai tudo bem. Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com o seu filho? Vai tudo bem. Mas não ia nada bem. O filho estava morto. E aquela mulher chegou e prostrou aos pés de Eliseu. Caiu de joelho em pranto e disse: eu pedi algum filho para ti. Eliseu, então, naquela hora, não foi revelado nada a ele. Deus não tinha revelado nada ao profeta. Eu te pedi algum filho? Eu já estava conformada em não ter filho. E agora? Meu filho está morto na sua cama, lá no seu quarto. E ele diz: Geaz, pega o meu bordão, isso é o meu cajado, e vá e coloca o meu cajado sobre o menino. Não saudei ninguém pelo caminho, e se alguém te saudar, não te responde. Essa palavra
ficou difícil para mim quando eu ouvi a primeira vez essa palavra. Por que não saudai ninguém se alguém saudar e não responde? Porque naquele tempo a saudação não é como hoje. Pai, Senhor, irmão, paz de Deus, graça e paz, não. Naquele tempo você tinha que chegar na casa da pessoa, comer pão, beber vinho, hospedar na casa da pessoa. Era a saudação naquele tempo. Então foi por isso que ele diz, não saudei ninguém, se alguém te saudar não responde. Ele chegou na frente e ela diz, não te deixarei, homem de Deus, você vai comigo. Porque ela não confiava em Geás. Geás foi, colocou o cajado sobre o menino, não aconteceu nada. Mas vindo Eliseu, ele veio ao encontro de Eliseu e diz, meu senhor, eu fiz tudo que o senhor mandou, mas o menino continua morto. Eliseu entrou, fechou a porta, orou e deitou sobre o menino. Colocou a sua boca na boca do menino, seu nariz sobre o nariz do menino, seus olhos sobre os olhos, a palma das mãos do menino sobre as suas palmas. Subiu sobre o menino e ali foi aquecendo. E aquela criança foi se aquecendo. De repente, ele descia e novamente ele voltava a fazer a mesma coisa. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. E Deus era com ele. De repente, a criança respirou 7 vezes. E ele tomou a criança nos braços e entregou a sunamita. E a sunamita se alegrou e disse, aleluia. Como foi grande a alegria daquela mulher. Vejo que tu és um verdadeiro santo homem de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, você costuma chamar o seu pastor de homem de Deus, o ungido de Deus não chama não. Não faça isso. O ungido de Deus só teve Jesus. Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, a qual andou fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. 61 de Isaías, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, o único ungido foi Jesus. E o único homem de Deus. Só existiu 9. Homem que não foi Deus, porque Deus nunca chegou e chamou os seus apóstolos, sacerdote, rei pelo título. Ou Jesus chamou os seus apóstolos pelo título, chamava pelo seu nome. Então, meu irmão, não acredita nesse camarada que está em cima dessa tribuna, contando mentira. Você tem medo dele. Você muitas vezes não se levanta, não fala nada. Se alguém fala, se diz, cuidado. Não fala, porque Davi foi um covarde. Davi se acovardou porque ele era rei. Ele tinha recebido a unção de rei de Israel. E por 2 vezes Deus entregou Saul nas mãos dele. Ele se acovardou e não quis determinar com a vida de Saul. Ele foi um covarde, porque Deus entregou nas mãos dele. Porque ele era, na verdade, o inimigo de Davi. E Davi era ungido pelo profeta Samuel. Ele se acovardou. Então você não se acovarda. Com este homem que se diz pastor, homem de Deus, ungido de Deus, não tem ungido de Deus. O único ungido de Deus foi Jesus Cristo. Ele pode ser um homem com conhecimento, que tem conhecimento, mas olhe o testemunho dele. Porque Jesus disse, pelo fruto conheça a árvore. Porque a maior parte desses homens não tem nada de Deus sobre a vida deles. Venha para a graça, conheça a graça, não despreze a graça. Que na graça você vai aprender este verdadeiro livro. Fique com esta palavra. Que Deus conceda unção sobre a sua vida. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.